Market Maker Model, na minha opinião, é o melhor setup operacional que vocês vão encontrar e nessa aula eu vou mostrar para vocês o motivo. Galera, primeiro vamos partir aqui do básico, coisa que eu já venho falando para vocês vídeo após vídeo, mas sem muito segredo. A partir do momento que você identifica uma retração de mercado, seja buscando dos extremos até a retração que você busca, ou simplesmente alinhando uma dinâmica de Power of Three, pegando a abertura, que qual é a ideia do Power of Three, né? Imagino que a maioria aqui já tenha noção, mas é que as aberturas fornecem manipulações. O Smart Money acumula nesses níveis de abertura, então você também pode buscar o Market Maker Model de aberturas de mercado. Então, seja de retrações do preço, vocês normalmente vão localizar no range de negociação um Fair Value Gap para identificar a reversão de um Market Maker Model que consiste de duas fases de acumulação até buscar o seu ponto de interesse, até a dinâmica de um Power of Three, em que vocês também podem pegar as aberturas de mercado, como por exemplo a linha da meia-noite. Galera, se vocês não conhecem esses conteúdos, essa aula é um pouquinho mais avançada. Confere aí no meu canal que tem muito vídeo a respeito, aulas básicas, aulas avançadas. E outra coisa, se você tem interesse em aulas mais básicas, deixa aí seu comentário que eu vou saber se eu começo a trazer algumas aulas novamente básicas para vocês ou mantenho essas aulas numa linha um pouco mais avançada. Então, seja pegando de aberturas de mercado, pode ser uma abertura semanal, uma diária, como a linha da meia-noite, você também pode buscar pelo Market Maker Model, porque ele se forma em retrações do preço para então entrar a expansão. Visto que aberturas de mercado fornecem essa retração, você também pode procurar essa dinâmica. Já nesse exemplo, da esquerda, ele vai utilizar aquela dinâmica que muitos de vocês conhecem, como liquidez externa. Ele busca aqui liquidez interna para voltar a romper as externas. Galera, ambos os esquemas são extremamente válidos. Então, por que que eu considero o Market Maker Model o sistema operacional mais efetivo e mais interessante para vocês utilizarem no dia a dia? Eu já vou mostrar para vocês dentro dos gráficos, tá, galera? Então dá uma seguradinha aí, mas só para vocês entenderem essa ideia. Dentro do Market Maker Model, nós temos alguns formatos de atuação. Então, imaginem que vocês viram uma expansão de preço e vocês querem fazer a compra. Dentro desse range, vocês vão ter vários Fair Value Gaps, e eu sei que esse é o problema de muitos aqui de vocês. E aí, Irã, em qual desses dois eu pego? Galera, de forma simples, qualquer um que, quando o preço busca ele, ele faça duas fases de acumulação, chegou aqui, você pode buscar alguma das confirmações de preço. Se está nesse primeiro Fair Value Gap, já fez a primeira fase e a segunda, eu sugiro que vocês busquem algumas confirmações que corroborem essa virada da entrega de preço, sendo elas MSS-FVG, o inverso FVG ou o BPR. Ira, não sei o que é isso, imagino que muitos aqui conheçam só o MSS-FVG, que é similar ao CHOC, ao Flip que o pessoal usa. Não conheço IFVG nem BPR. Aqui no meu canal tem um vídeo chamado Top 3 Setups Operacionais. Ele vai te apresentar essas três confirmações que eu tratei ali no vídeo como setups, sinceramente, para ser um título mais atrativo, mas nada mais, nada menos são que confirmações que indiquem essa virada de preço. Então, a partir desse momento, vocês podem buscar, por exemplo, o MSS-FVG. Vamos tratar aqui de uma forma simples. Quebra estrutural. Dentro dessa quebra estrutural, se deixar outro Fair Value Gap, aqui vocês têm uma pequena confirmação que já pode ser utilizada. Deixa eu trocar aqui essa cor. E isso aqui já valida que neste primeiro Fair Value Gap, o preço pode desempenhar aí teu setup, você podendo atuar aqui com uma compra de baixo risco, como diria o ICT. Não é baixo risco porque ela não tende a dar stop, e sim porque você precisa de um stop curto, um baixo risco para um alto retorno que seria minimamente até a acumulação original. Então aqui dentro do Market Maker Model nós temos primeira fase, segunda fase e o que nós chamamos da Low Risk Buy, a compra de baixo risco. Beleza. Vocês já vão evitar muitos stops se vocês aguardarem essas fases. Então, se o preço corrigir, fez uma acumulação, manipulou, chegou nesse primeiro, Irã, vou comprar? Ainda não. Ele até pode te dar um gatilho, mas é mais fácil que isso aqui seja uma segunda fase de acumulação, você iria tomar um stop, e lá abaixo ele configure a sua reversão de preço, novamente configurando aqui fase 1 do Market Maker Model, então acumulação original, reacumulação e agora sim Smart Money Reversal. Então, vamos lá. Primeiro ponto de por que o Market Maker Model é um setup
extremamente efetivo, porque você agora passa a saber em qual dos fair value gaps você buscará sua compra. Então, você precisa de 2 fases de acumulação antes do seu setup operacional se desempenhar. Agora, não só isso, galera, o que torna esse setup ainda mais efetivo é o seguinte: digamos que o preço desempenhou lá suas 2 fases e você perdeu o seu gatilho de entrada. O preço desempenha aqui a acumulação original, segunda fase de acumulação, reverteu o preço, por algum motivo você não entrou e ele está aqui demonstrando força. Daí você pensa: "Putz, perdi essa entrada, não tô mais no ponto para eu pegar essa entrada, o que eu posso fazer, Ira?" Isso é algo muito interessante dentro do Market Maker Model, que a partir do momento que você sabe que o preço começar a estacionar aqui dentro, você está na primeira fase já da alta. Então você poderá buscar o seu setup operacional dentro da fase de alta desse Market Maker Model. Galera, aqui ficou um pouco desalinhado, mas saibam que essas fases tendem a se alinhar. Então, na maioria das vezes, ela vai acontecer um pouquinho mais baixa que isso. Qual que é a ideia? Galera, o ideal é que vocês procurem por uma quebra de correlação dos mercados aqui abaixo, tá? A Smart Money Technique. Eu não vou entrar nas nuances desse tema nessa aula, mas, novamente, vocês acessando meu YouTube, pesquisando aqui Smart Money Technique, vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer com isso. Mas segura aí, me acompanha nessa aula, que para entender a dinâmica você não precisa saber disso, mas finalizando essa aula, sugiro que você dê um pulinho lá e entenda esse conceito. Você pode, inclusive, escrever ali no próprio YouTube, HSM Trading, que já vai aparecer o meu vídeo. Então, vai ser muito interessante a partir do momento que você pegar 2 ativos correlacionados e conseguir identificar aqui uma quebra de correlação nesse movimento. Então, perdi a entrada de baixo risco. Cara, não tem problema, porque a partir do momento que você entende que você está em uma fase de acumulação já da alta, você também pode buscar o seu setup. Então, embora não seja uma compra de baixo risco, você conseguirá excelentes riscos-retornos. Então, eu sugiro que vocês verifiquem se aqui tem uma pequena quebra de correlação entre 2 ativos fortemente correlacionados, como o que eu mais uso, euro contra o dólar e GBP contra o dólar, por exemplo. Se qualquer um desses ativos, um deles vai fazer a captura dessa acumulação, o outro não vai fazer a captura dessa acumulação e vai seguir viagem. Galera, isso aqui vai ser fenomenal também. Então, a quebra de correlação vai ser um ativo capturando essa fase de acumulação já da alta e o ativo vizinho, o ativo correlacionado, não conseguindo capturar essa acumulação. Galera, isso aí fornecerá excelentes setups. Outra coisa é que você pode, inclusive, alinhar macro a micro, pegando um grande Market Maker Model macro e buscando esse teu Market Maker Model micro, cara, isso aí também vai ser sensacional. Ele, como diria o ICT, é um Universal Trading Model. Então, se vocês forem ali nos Chart Content, dentro da biblioteca do ICT, vocês vão ver que ele chama de modelo de negociação universal. Galera, esse modelo é sensacional. Inclusive, é com ele que a gente está com 100% de assertividade nas sessões ao vivo dentro da minha comunidade, que inclusive eu vou deixar o link aqui na bio. Enfim, estamos aí em 2025 com absolutamente 100% de assertividade, 100% de aproveitamento. Só tivemos 2 Bs e vários takes, mas só estamos pegando trades onde estão 100% alinhados a esse modelo. Prosseguindo aqui a dinâmica, galera, eu vou mostrar agora 2 exemplos. Um em que a gente busca uma continuação desse movimento e outro em que a gente busca na reversão desse movimento. Então vamos lá. Pode ser o S&P 500 mesmo que teve hoje. Nós estamos bearish para o S&P 500. O preço deixa uma acumulação lá no início do movimento, ele deixa uma reacumulação e isso aqui caracteriza a Smart Money Reversal, em que vocês podem usar o mais simples como um MSS, quebra de um fundo, deixando o FVG é o primeiro ponto de entrada. O seu alvo técnico passa a ser a acumulação original.
Aqui teríamos algumas técnicas de condução, mas não vem ao caso para esse vídeo, então saibam que o alvo técnico de um Market Maker Model é a acumulação original. Visto que ele está varrendo liquidez interna para voltar a romper as externas, ele não precisa parar aqui. Ele pode prosseguir muito mais esse movimento. Então, o que o Market Maker Model faz? Ele forma retrações de mercado para prosseguir o fluxo, para prosseguir o flow. Então vamos lá, galera. Isso aqui seria a Smart Money Reversal. Os possíveis pontos de entrada para hoje, inclusive essa entrada foi feita uma análise ao vivo com o pessoal da Smart Money Lab, mas eu optei por não assumir o risco. Tem alguns motivos para isso. Próximo trade que eu vou passar com vocês, que foi uma continuação, também foi cantado ao vivo com a Smart Money Lab e esse sim a gente executou. Então, galera, vamos lá. Hoje eu estava esperando uma ordem no euro, preferi dar uma segurada, mas esse exemplo aconteceu hoje, é fresquinho, então vai ser excelente para contextualizar. Outro gatilho de entrada que vocês poderiam ter utilizado para esse mesmo movimento é aguardar a inversão de um Fair Value Gap. Então, a partir do momento do fechamento desse candle das 9h15, tivemos o retorno e aqui também é um trade válido, como eu pontuei com a galera, com um nível de confirmação um pouco mais alto. Poeira, então por que você não pegou? Galera, a gente está mantendo uma assertividade muito grande. Eu estou querendo fechar fevereiro com chave de ouro. E não é pegando todos os setups que aparecem que eu estou garantindo essa assertividade. Então, preferi deixar de fora esse movimento. Dá aquela dorzinha de não ter pego? Dá, mas assim, serve para o educacional, vamos seguindo. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse movimento? Galera, dentro do ICT é preço e tempo, então nós fazemos o alinhamento desses dois pontos. Que horas que o topo foi formado? 8h30 da manhã. O que é isso, galera? Abertura dos mercados Forex e também o início do filtro que o ICT nos passa para operar os índices. Então, 8h30 da manhã foi feito o topo, quebrou-se estruturas abaixo. Que horas que buscou o nosso setup? 9h30 da manhã. Ambos horários chaves que eu venho comentando com vocês dia após dia. Então, as manipulações também tendem a vir acompanhados de horários chave, sendo aqui a abertura dos mercados Forex e aqui a abertura dos mercados futuros. Cara, muito alinhado, preço e tempo. Infelizmente, eu esquipei essa. Vamos agora para o GBP/USD. Hoje teve trade também, na verdade eu busquei na segunda-feira também com alinhamento de Market Maker Model, mas eu quero pontuar com vocês a respeito desta negociação. Então vamos lá, galera. O que eu quero que vocês entendam aqui é que no início da semana nós tivemos uma acumulação que iniciou o movimento de retração. Tivemos um indício de fundo semanal formado aqui na quarta-feira. A maioria dos fundos de topo semanais, galera, tendem a ser formados entre terça e quarta-feira, então a gente tem um horário-chave para a formação desse fundo. Mesmo que, deixa eu colocar aqui uma hora, que foi onde eu identifiquei a reversão completa que validou a tese dessa compra. Opa, esse aqui foi trade passado. Também com Market Maker Model, sempre vai ter o alinhamento. Essa negociação aqui. Dando um zoom out, o que a gente consegue identificar? Uma grande acumulação, manipulação e distribuição. Um simples. Isso aqui estamos no gráfico de uma hora. No diário, o que a gente consegue identificar? Acumulação, manipulação. Então, no diário, nós conseguimos identificar que tínhamos um Fair Value Gap nesse ponto do diário. Lembra que eu falei? Oi, eu tenho dois Fair Value Gaps, em qual que eu busco? Se alinhou as fases, pode ser já nesse. Voltando ali para uma hora, então a gente vê que esse fundo de quarta-feira foi formado dentro do Fair Value Gap do diário. Temos as fases em alinhamento, vou colocar no meia hora para ficar mais visível para vocês. Mas com alinhamento de um tempo gráfico diário, uma hora é o ideal. Então temos aqui primeira fase, segunda fase. Quem antecipou as compras aqui, lembra que eu pontuei com vocês, galera? Acumulação original, buscou o Fair Value Gap. Cara, se não teve duas fases de acumulação, é mais fácil que ele te trole nessa compra e aí sim forma reversal. Então, primeira fase e segunda fase. Outro motivo que torna o Market Maker Model um modelo sinistro de bom, cara. Ele vai evitar muito stop. Então, você vai passar a ter um pouco mais de paciência para aguardar seu trade, aguardando duas fases de mercado. Então, a partir desse momento, galera, eu já entendi que nós estávamos na primeira fase de alta. Nós tendemos a atacar aqui a acumulação marginal.
o preço acabou trabalhando aqui dentro de uma segunda fase, que foi onde nós encontramos nosso modelo operacional. Qual que foi a grande vantagem para esse modelo? O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é, temos o lado vendedor da curva, isso aqui também foi trade ao vivo, galera, e lado comprador, na verdade o último não foi ao vivo, foi leitura ao vivo, mas não foi trade, esse aqui foi trade executado. Lado vendedor da curva, lado comprador da curva. Se vocês pegarem o lado comprador, ele já tinha invalidado todos os desbalanços deixados na queda. Então, a partir desse candle das 3 da manhã, ele fechou acima desse Fair Value Gap. Se ele fechou acima desse Fair Value Gap, isso indica que preços mais altos. Somado a isso, então a gente teve uma demonstração de força do preço, invertendo, invalidando desbalanços do lado vendedor e também criando-se novos desbalanços do lado comprador. Então aqui nós tínhamos um alinhamento de força muito grande, um indício de alta, onde nosso alvo, com certeza, se torna a acumulação original. Não vou colocar escrito aqui, mas só para vocês entenderem. Aí agora a gente vai para o simples. Por que que alguns trades, por exemplo, com as que os zones funcionam e outros não? Contexto, galera, contexto. Então aqui nos 5 minutos, a partir do momento que a gente sabe que estamos em uma fase de acumulação da alta e teve quebra de correlação, a tarefinha, entre aspas, de vocês vai ser procurar essa dinâmica. Vocês identificam o quê? Londres entregando um forte movimento de alta. Aqui temos a abertura da Killzone de Nova York. O que acontece? Abre Killzone, captura um fundo esse feito no vácuo, é alvo para nós, e o preço deixa um MSS FVG. Eu puxo uma simples Optimal Trade Entry, não precisava ser utilizada essa Fibonacci, tá, galera? Pode ser usada FVGs mesmo, mas essa Fibonacci é simples, vai de 0 a 1, níveis de, deixa eu tirar esses níveis acima, níveis de 0.62, 0.7 e 0.79 é o que a gente chama de Optimal Trade Entry. As compras vêm a partir da 62. Então nós já cravamos aqui o ponto de entrada na 62%. Stop vem abaixo desse fundo que capturou liquidez e quebrou a estrutura acima, então ele fez uma captura e MSS. Se vocês quiserem ver a quebra de correlação, foi nesse ponto que o GBP-USD capturou esse fundo e o Euro-USD não capturou esse fundo. Então vocês vão aqui no dia 20 de fevereiro, 5 dias atrás, abram o gráfico do euro de vocês, vocês podem colocar assim, ó, lado a lado. Vamos colocar aqui já para ajudar vocês, mas isso valida entre as fases, tá? Isso aqui vai ajudar o contexto no trade de vocês. Deixa eu me localizar aqui, então. Aqui, ó. Aqui. Ó, fundinho do vácuo, 100 killzones. Fundinho do vácuo, 100 killzones. Abre killzone, não captura e segue o fluxo. Abre killzone, captura e segue o fluxo. Então, essa pequena captura de liquidez foi validada pela Smart Money Technique. Tá? Por que Smart Money Technique? Porque esses ativos andam lado a lado. Quem tem força para quebrar correlações de mercado não é eu ou você, é gente grande. Quem realmente tem dinheiro para injetar nos mercados. Então, a partir do momento que a gente tem essas quebras de correlações, quando está num contexto operacional, indica que o Smart Money está atuando e é nosso sinal verde para buscar pela atuação. Então, essa simples dinâmica faz nós buscarmos esse trade e o alvo se torna a acumulação original. Não tem muito segredo. Então, esse é o motivo que eu acredito fielmente que o Market Maker Model é o melhor sistema operacional possível, sendo que nós acabamos não buscando essa reversão porque ele veio fora do alinhamento de tempo. Então, não veio num horário muito bacana, 17 horas, para quem opera ICT sabe que não é legal. E é por isso, eu preciso ficar de fora? Não. Você vai se atentar à próxima fase de acumulação e buscar seus setups. Então, você pode buscar tanto no extremo, a partir do momento que ele te confirma o movimento, na compra de baixo risco. Então, por que de baixo risco? Cara, aqui você arriscaria X para ganhar 6,7x. Aqui a gente arriscou X para ganhar 3x. Então, aqui você usa um baixo risco para um alto retorno. Aqui, normalmente, você não consegue esse risco-retorno tão elevado, mas se torna, sim, um ótimo risco-retorno. Outra coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é, a partir do momento que você não tem desbalanços abaixo, aqui ó, tudo balanceado. Não tem FVGs em aberto. Tudo balanceado.
Então não tem motivo para o preço fazer isso, para prosseguir. Por isso, esse é um stop seguro para o teu stop loss, tá? Vamos lá, galera, novamente, ficou muito complexo? Manda um feedback aqui nos comentários, por favor. Ficou simples, está dando para entender? Ótimo. Vocês querem aulas mais iniciantes? Manda aí nos comentários. Eu vou começar a trazer mais dinâmica de aulas aqui. Ainda estou lidando com a minha turma de mentoria que a gente iniciou agora no começo do ano, mas conforme eu for ficando mais tranquilo, conforme os alunos forem entendendo mais, tiver menos demanda do meu celular para auxiliá-los, eu vou trazendo vídeos aqui no YouTube de forma gratuita também para vocês. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se agregou realmente conhecimento, já deixa o like, confere se você está inscrito no canal. Eu sei que muita gente que acompanha os vídeos não é inscrito. E no mais é isso, galera. O que eu sugiro que vocês façam? Abram esses ativos e mapeiem o que eu estou passando para vocês. Galera, teria N exemplos para mostrar para vocês. Esses aqui foram os mais recentes e, na minha opinião, mais sólidos, em que eu poderia mostrar para vocês tanto um modelo de continuação, quanto um modelo pegando ali no caso do S&P 500, que seria a venda de baixo risco, que eu estou triste por não ter acionado hoje, mas assim, estava tudo alinhado, foi um bom num trade, e a quebra de correlação que rolou aqui foi essa, ó. Só para vocês entenderem, tá? É o que torna isso aqui mais eficaz. S&P 500, Nasdaq. Aí já está até marcado. A Nasdaq não conseguindo liquidar aqui o asiático. Então fez um topo duplo. Muitos aqui daí vem o quê? Pô, tem um topo duplo, tem um fair value gap, vou comprar para subir. Já caiu demais. Não é bem assim que funciona, galera. A gente sempre tem que entender o order flow. A partir do momento que você entende o order flow e ele é de queda, tendo duas acumulações, formando sua reversão, o que você deve fazer é mirar nos fundos. Então, tamo junto, galera. Bons estudos e bons trades a todos.